Queridos, com vocês agora, Pastor Onéas, seu conservo, seu amigo, de cada Falando Sério, este nosso programa que iniciou-se nesse tempo de crise. Nós estamos vivendo um tipo de crise sem precedentes na nossa geração, no nosso tempo de vida. Eu tenho praticamente 68 anos, vou fazer agora em junho, e nas minhas orações agora, cada uma delas eu começo sempre dizendo: Deus, eu não vi nada igual. Mas, veja, se esses tempos são diferentes, são difíceis, o nosso Deus é o mesmo. Ele é o poderoso de Jacó, o poderoso de Israel, o Deus que guarda a sua igreja. E nós temos sido guardados por Ele, porque somos um povo que temos uma aliança com Deus e vivemos na terra de Gósen. E eu quero falar com vocês dessa terra de Gósen. Vamos, pois, a essa meditação agora juntinhos, ok? Pois bem, Abraão, Isaque e Jacó. A nação de Israel foi gerada através de Abraão, passou por Isaque, mas nasceu de fato através de Jacó e seus 12 filhos. Agora, Jacó gera 12 filhos que haveriam de gerar as 12 tribos que haveriam de compor e formar uma nação, a nação de Israel. Vem uma grande fome sobre a terra, uma grande fome, com exceção do Egito. E então, Deus começa a executar o seu plano de formar a sua nação. E Ele prepara uma provisão de comida, de alimento de subsistência para Jacó e os seus filhos lá na terra do Egito. Os filhos de Jacó vão buscar comprar alimentos lá no Egito e chegam lá e encontram José, seu irmão, que eles próprios tinham vendido como escravo há uns anos atrás para o Egito. Mas Deus tomou a vida de José e o levou da condição de escravo à condição de governador geral do Egito, um tipo de primeiro-ministro, subordinando-se apenas a Faraó. José agora governa o Egito, ele se dá a conhecer aos seus irmãos, eles se abraçam, veem que ele está vivo. E José pergunta pelo seu pai: como vai o meu pai Jacó? E eles dizem: está velho, muito velho, mas está vivo. E José se alegra e diz a eles: voltem lá à terra de Canaã, tragam meu pai e toda a nossa família aqui para o Egito, porque não faltará nada a vocês. Veja como a história vai se encaminhando por um propósito de Deus. O texto bíblico diz assim: José disse aos seus irmãos: voltem depressa ao meu pai e lhe digam: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na terra de Gósen e ficarás perto de mim, tu e teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Aqui até fala, mas veja, do contrário. Meu pai, do contrário, o senhor e tudo que o senhor tem vai acabar na miséria. Mas veja, ele fala do contrário. A palavra inicial, o chamamento de José foi: venham para cá que não lhes faltará nada. Isso já nos ensina hoje. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Ele, que somos guardados no seu esconderijo, mas precisamos estar na presença dEle nesse esconderijo. Do contrário, as coisas irão muito mal para nós. Mas não temos medo disso, porque o nosso prazer e o nosso desejo é viver na presença dEle. E aqui surge a terra de Gósen, uma região do Egito muito especial que Deus guardou, separou para o seu grande propósito de formar a nação de Israel. Ali no Egito e na terra de Gósen, Jacó e sua família, a Bíblia diz que eram 70 almas ao todo, haveriam de se estabelecer e com o passar dos anos eles iriam crescer ali e de 70 almas se tornariam uma nação dentro de outra nação. Israel
dentro do Egito, até que Deus os tiraria de lá com um braço forte e os levaria à terra que tinha prometido dar a Abraão e a sua semente. E eles eram esta semente, esta posteridade de Abraão. Terra de Gósen. Era, como eu disse, uma região do Egito, e José escolheu ali, e quando mandou os irmãos dele irem lá buscar seu pai na terra de Canaã, disse: vocês virão para a terra de Gósen. E quando eles chegaram, José levou Jacó, apresentou Jacó a Faraó. Faraó conversou amigavelmente com Jacó, porque Faraó sabia que devia muito ao seu governador José, e tratou muito bem, e disse a José: estabeleça-os na terra de Gósen, e não deixe que falte nada para eles. Mais do que uma decisão única de Faraó, na verdade ele estava sendo usado por Deus para cumprir esse propósito divino, porque Deus queria colocar essa família que começaria a nação de Israel, a família de Jacó, naquele território, porque Deus tinha dois propósitos especiais com os filhos de Jacó e com ele próprio para habitarem na terra de Gósen. Nós vamos ver quais são esses dois propósitos. O primeiro era mantê-los separados do restante do Egito. Eles estariam no Egito, mas eles não permaneceriam no Egito por muito tempo, por eras. Na verdade, ficaram por um bom tempo, 430 anos, mas não era ali o lugar para eles estarem. Deus tinha a terra de Canaã, a terra da aliança com Abraão. Deus disse a Abraão: eu vou dar essa terra, eles vão ser peregrinos numa outra nação. Eles vão ser formados lá como nação, mas vão voltar para essa terra onde você está, e essa terra será deles, e essa terra é a terra de Canaã. Tudo na Bíblia foi escrito para exemplo nosso, para aviso nosso. Assim também somos nós hoje, o Israel de Deus, a nação sacerdotal, o sacerdócio real do Senhor. Assim somos nós também. Nós estamos nesse Egito. Aqui nasceu a igreja nasceu de Cristo, do Cordeiro de Deus, da cruz. Nascemos e crescemos aqui. Somos hoje em todo o mundo, em todo este Egito chamado mundo, somos hoje uma nação santa, um povo adquirido, como diz a Bíblia, imenso, enorme. Mas nós também precisamos entender que Deus, neste Egito chamado mundo, quer que nós vivamos na terra de Gósen. E como viveremos hoje na terra de Gósen? De que modo? Deus quer que sejamos um povo santo para Ele, santificado para Ele, um povo escolhido por Ele, separado para Ele, porque santificação é separação para Deus. Deus não quer necessariamente que nós estejamos separados fisicamente das pessoas que não são crentes, que não passaram pela cruz, não é isso. Na oração sacerdotal, Jesus mesmo disse: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou também do mundo. E Jesus disse mais: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando hoje nós nos santificamos para o Senhor, quando hoje nós separamos dos hábitos pecaminosos do mundo, das contaminações do mundo, na verdade nós estamos santificando as nossas vidas para Deus e vivendo separadamente do Egito, desse sistema iníquo de pecados deste mundo, estamos vivendo na terra de Gósen. Então o primeiro propósito de Deus era que a nação de Israel fosse formada, que os filhos de Jacó, o próprio Jacó, vivessem separadamente, para que, inclusive, eles não se diluíssem, não se espalhassem, não se misturassem com os egípcios, os filhos casando com mulheres egípcias, as filhas casando com homens egípcios, e não haveria nação de Israel. Nós precisamos entender hoje uma coisa: nós também precisamos, em estando vivendo neste mundo, nós precisamos estar separados para Deus de toda forma de pecado deste Egito, ainda que nós vivamos juntos. O patrão evangélico tem empregados não evangélicos, não é? O patrão não evangélico tem empregados evangélicos, você tem amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, que não são cristãos, que não são crentes. Deus não quer que você se separe deles. Jesus mesmo conviveu
andou e comeu com pecadores para anunciar a eles a graça que ele veio trazer ao mundo, a salvação que ele veio trazer. Então, saiba que no exemplo que todas as coisas, as histórias da Bíblia nos trazem, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. A terra que Deus nos prometeu dar, por fim de tudo, não é aqui, não é esta terra. Deus tem para nós o que nós temos chamado de uma Canaã celestial, a terra prometida que um dia nós haveremos de receber por herança, mas que já é nossa. Mas agora, enquanto estamos nesse Egito, precisamos viver na terra de Gósen. O segundo motivo é o propósito de Deus para que eles se estabelecessem em Gósen era que Deus sabia: vocês vão terminar sendo escravos no Egito. Vai se levantar lá na frente um outro faraó que não terá conhecido José e vai escravizar vocês. Mas eu vou precisar tirar vocês daqui com um braço forte, com mão forte, trazendo um juízo sobre a terra do Egito. E nesse juízo eu vou enviar 10 pragas, uma após a outra em sequência, até a última derradeira, a morte dos primogênitos. Então o faraó deixará vocês saírem para irem para a terra que eu reservei para vocês. Mas quando eu enviar essas pragas, veja bem, quando eu enviar essas pragas sobre o Egito, vocês estarão numa terra separada, ainda que dentro do Egito, onde as pragas não chegarão. Vocês estarão na terra de Gósen, que significa para vocês a terra da segurança, a terra do abrigo, do esconderijo, a terra de um tipo de salvamento ou salvação para vocês, de tudo que eu vou enviar ao Egito. Hoje, meu querido ouvinte, meu querido espectador, veja bem, hoje nós vivemos, quem tem uma aliança efetiva com Deus, quem tem o sangue do Cordeiro passado no coração, quem já foi à cruz, agora é chamado por Deus, aconselhado por Ele, é mesmo recomendado por Ele, a que viva na terra de Gósen para que as pragas que estão vindo sobre este mundo, este Egito, não cheguem ali. Eu, pastor Manéas, tenho me alegrado tremendamente no meio dessa luta, dessa tribulação, e eu tenho visto como Deus tem guardado a sua igreja, especialmente o nosso ministério, porque é a nossa casa, é a nossa família, onde nós nos relacionamos. Eu tenho visto a graça protetora do Senhor, eu tenho visto de modo muito grande as bênçãos do Salmo 91 e do Salmo 46, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Entenda, na terra de Gósen, a sombra do Onipotente descansará. E o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Em que sentido? Nesta crise, nesta peste, nessa praga que está aí. Pelo que não temeremos. Então, não devemos temer, porque temos sido guardados. Um dia, eu nunca me esqueci disso, foi nos 25 anos, jubileu de prata da nossa igreja, a Igreja Batista Sião. Eu fui ao centro do Rio de Janeiro numa empresa para mandar fazer umas placas comemorativas, muito bonitas por sinal. Nós íamos dar aquelas placas ao fundador da nossa igreja, a um pastor que presidiu a nossa igreja por 15 anos, daqueles 25 anos. Eu fui lá fazer aquelas placas comemorativas. E quando eu cheguei naquela empresa, aquela pequena empresa, sentei-me na recepção e eu vi assim na parede, sobre a mesa da secretária, mas lá na parede, uma inscrição também numa placa bonita: este lugar é terra de Gósen. E aquilo mexeu com o meu coração. Eu sabia bem a história da terra de Gósen, mas eu quis provocar a recepcionista, uma jovem, e eu sorri para ela e perguntei: jovem, por que esse lugar é uma terra de Gósen? Ela olhou para mim, sorriu. Eu senti que ela sentiu a oportunidade de fazer os rios de águas vivas agora jorrarem do ventre, do interior dela. E ela disse: porque aqui as pragas do Egito não chegam, porque nós temos uma aliança com Deus. Aquilo foi tão marcante para mim, mas foi tão marcante. Veja, 25 anos de Sião, hoje temos 51 anos. Faz 26 anos que eu tive aquela experiência. E nós começamos a conversar sobre as coisas de Deus. E eu disse: eu sou pastor evangélico, eu sou pastor batista, e eu conheço a história da terra de Gósen. Mas naquele dia eu aprendi uma grande lição. Esse texto da terra de Gósen, onde Israel nasceu, cresceu, se multiplicou e foi guardado e protegido por Deus até sair dali.
para a sua habitação mais definitiva em Canaã. Eu conhecia bem essa história, mas me serviu de exemplo o que eu vi ali, o que aquela jovem filha de Deus me disse, para entender o valor que tem vivermos na terra de Gósen. Sabe, a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. O que é, já foi. E hoje nós podemos entender uma coisa. Aquela terra de Gósen, daquele tempo de Jacó, também chamado depois de Israel, e seus filhos, e a nação que se formou, aquele território, aquela terra, aquele lugar que Deus separou, foi para eles um esconderijo desse mesmo e único e eterno Deus, o Altíssimo. Bem antes, veja bem isto, de Davi, eles já podiam viver pela fé, na aliança que tinham com Deus. Eles podiam viver debaixo das asas do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, e sentir-se seguros ali. Nós hoje estamos nesse tempo de uma epidemia, de uma pandemia, de uma praga que está sobre o mundo e que deixa todos perplexos, amedrontados. Mas a minha oração, como pastor desse rebanho, como bispo dessas igrejas que são dirigidas pela Igreja Batista Sião, aqui a nossa sede, eu tenho sentido segurança em Deus e tenho voltado de uma forma forte ao meu coração a história da terra de Gósen. E eu quero agora, se eu posso dizer assim, contagiar você. Eu quero neste momento passar para você esta palavra de fé, que você declare cada dia, povo de Sião, e todos os que me veem, que me ouvem, vamos declarar cada dia, mas declarar com vida, com testemunho prático no nosso coração. Vamos declarar pela fé que, como Israel viveu no Egito, de modo separado, santificado para Deus, na terra de Gósen, nós hoje também vivemos na terra de Gósen muito mais, porque agora a nosso favor foi oferecido o grande e único Cordeiro, realmente aceito por Deus, para perdão pleno dos nossos pecados e para agora vivermos uma vida de amizade com Deus. Declare cada dia, eu estou na terra de Gósen, e sobre esta terra, sobre a minha vida, sobre a minha casa, seja casa ou apartamento, é terra de Gósen, e essa praga do Egito não vai chegar. Eu, pastor Aécio, tenho um alvo que também passei para todo o nosso ministério, para todo o nosso rebanho. Nós não vamos perder nenhum dos nossos. Nenhum dos nossos há de morrer neste tempo, mas todos sobreviverão a esta praga, atravessarão esse tempo de crise dessa peste, e chegaremos lá do outro lado, livres disso, em grande vitória, para celebrar o Senhor. Nós somos hoje o Israel de Deus. Nós somos hoje a nação sacerdotal, o povo adquirido, como diz a própria palavra do Senhor, para mostrar ao mundo as virtudes de Deus. Eu quero deixar com você esta mensagem, mas eu quero agora, como eu disse, contagiar você com esta palavra de fé e de esperança, essa certeza de que vivemos na terra de Gósen. Eu quero trazer também aquela história de 26 anos atrás, daquela jovem, daquela empresa. Coloca a mesma placa agora no seu coração. Este lugar é terra de Gósen. Declare isto na sua casa, sim. Eu tenho dito da minha casa, eu sei que Deus me deu aquele pedaço do sítio da nossa família, ali Deus me mandou construir a minha casa para viver com a minha família. E eu tenho declarado, Senhor, Tu me deste este lugar, eu moro aqui, por direção Tua, Tu sabias que eu seria um pastor de almas e preparaste o meu cantinho para eu viver. É um território de levita, mas ao mesmo tempo é a minha terra de Gósen. Mas antes de declarar isto sobre a sua casa, o lugar que você habita, você precisa realmente declarar em verdade, com testemunho de vida, que o seu coração é também, e inicialmente, principalmente, uma terra de Gósen. Nós vamos passar por esse tempo difícil. E quando voltarmos em nossas igrejas, nós pastores combinamos, nós vamos voltar no primeiro culto coletivo, presencial. Quando todo o rebanho estar aqui, eu vou convocar todo o nosso rebanho aqui na sede e nas igrejas filhas. E nós teremos em nossas igrejas, o primeiro culto será o culto da ceia do Senhor.
e nós vamos fazer uma ceia de gratidão, rememorando a cruz, que foi o resultado de toda a história passada de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de seus filhos, do Egito, das pragas, da terra de Gósen. Tudo isso foi para que a cruz chegasse até nós, para que nós então nos chegássemos também à cruz. Pastor Anés deixa esta mensagem para você, e eu apelo para você, atenção todo o povo de Deus, todos os que creem em Deus e que estão ouvindo esta mensagem, ponha esta expressão no seu coração e na sua boca, como eu vi naquela empresa e como está na palavra de Deus. Este lugar é terra de Gósen, a minha casa é terra de Gósen, a minha vida, o meu coração é terra de Gósen, e aqui as pragas do Egito não chegarão. Não estou falando de confissão positiva dessas coisas, eu estou falando de uma palavra de fé e de esperança. A minha casa, a minha vida, o meu coração é terra de Gósen, e essa praga não vai chegar em mim e na minha vida, na minha família e na minha casa. Eu não vou chorar os meus mortos nesse tempo de pandemia, porque Deus me sustentará vivo nesta crise. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a
está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas. Nós ouvimos aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me Senhor Deus, grande é o Elion, Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, mas Deus de Jesus Cristo, o teu Filho bendito, o teu Cordeiro Santo. Nós estamos diante de ti neste momento. Nós temos em nós que tu nos trouxeste pela cruz a esperança, a certeza de que, Senhor, todas as bênçãos emanadas da cruz são nossas, são dispensações da tua graça, dispensações do teu amor por nós, e que juntamente com o Senhor Jesus Cristo, tu disseste na palavra, tu nos daria todas as coisas. Nesse tempo nós estamos precisando, Senhor, de refúgio, de abrigo, mas não estamos carentes desse refúgio e desse abrigo, porque nós o temos e estamos vivendo no teu esconderijo. Nesse tempo tu reservaste uma terra, uma posição na dimensão espiritual para nós, que é a nossa terra de Gósen, onde nós estamos guardados de todas essas pragas que têm surgido nesses últimos anos
e esta desses dias, essa pandemia, essa peste. Senhor, nós vivemos na terra de Gósen, nós estamos na terra de Gósen, declaramos diante de Ti por fé e sei que isto agrada o Teu coração quando o Senhor vê fé. Não perderemos nenhum dos nossos entes queridos, mas, Senhor, eles serão conservados vivos conosco, não choraremos. Ninguém de nossa família, ninguém da Tua família chamada Sião deste ministério, porque o Senhor está nos guardando nesse tempo de crise. Senhor, que os Teus filhos possam entender e possam colocar em suas bocas, mas saindo desta fonte do coração, saindo a expressão de que este lugar, o nosso coração, a nossa casa, este lugar é terra de Gósen, e ali o Senhor nos assentou na dimensão espiritual, e não chegará praga alguma à nossa tenda, não seremos derrubados, não seremos caídos, não seremos, Senhor, mortos por essa praga, mas nós vamos nos manter em posição de vitória. Neste momento, Senhor, eu abençoo todo o Teu povo. Neste momento, como ministro do Teu Evangelho, eu declaro: todo aquele que ver e ouvir esta mensagem com fé e esperança estará debaixo das Tuas asas, estará seguro e estará vivendo na prática a experiência de habitar na terra de Gósen. Tudo que o Senhor fez com Abraão, tudo que o Senhor fez com Isaac, seu filho, com Jacó, o seu neto, e tudo que o Senhor fez com os filhos de Jacó no Egito, tudo que o Senhor fez naquele lugar, naquela terra de Gósen, foi feito e escrito para aviso nosso, para exemplo nosso, mas também para a nossa bênção. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda o Teu povo, porque está escrito na Tua palavra: naquele tempo, livrar-se ao Teu povo todo o que for achado escrito no livro da vida. Assim, pois, Senhor, eu oro a Ti em confiança e fé, dizendo: este lugar é terra de Gósen, em nome de Jesus. Ficando por aqui, Pastor Onésio, no nosso Falando Sério, e nós vamos voltar na próxima quarta-feira com uma outra mensagem, talvez com uma palavra sobre esta pandemia mais diretamente. Deus te abençoe ricamente e lembre-se sempre, declare, ponha isso por bandeira na sua vida: este lugar é terra de Gósen, eu vivo na terra de Gósen, aqui e aqui, na minha casa, as pragas do Egito não chegarão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.